Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Nós vamos estar iniciando a nossa aula hoje de português. Hoje nós temos dois conteúdos, tá? Primeiro nós vamos falar sobre o sujeito e sobre o predicado, tá? Em toda frase, né, nós já aprendemos a fazer a frase. Tia Georgette fala assim, quero fazer uma frase com a palavra estojo. O estojo é bonito. É uma frase, né? Eu quero fazer uma frase com a palavra caneta. A caneta caiu. Eu quero fazer uma frase com a palavra mamãe. Mamãe é alegre. Papai joga bola. Então isso aí é o que? São frases. Isso aí nós já aprendemos. Dentro dessas frases, tá? Dessas frases que a tia Georgette falou, existe o sujeito e existe o predicado. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica uma ação, tá? Vamos ver se eu me lembro. A caneta caiu, tá? Quem foi que caiu? A caneta. Bom, então o sujeito é aquele que pratica uma ação. Geralmente, né, na frase que nós escrevemos, sempre tem um verbo. Sempre tem um verbo, tá bom? E geralmente a gente pergunta ao verbo quem foi que praticou a ação. Então nós vamos abrir o nosso livro na página 25, sujeito, predicado, e nós vamos ler a frase. Olha só. A criança abriu a porta. Alguém praticou uma ação, tá? Alguém abriu a porta. Quem foi que abriu a porta? A criança. A criança é o sujeito. O predicado é aquilo que sobrou do sujeito. Abriu a porta. Então, né, logo agora, assim, de início, depois nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o predicado, talvez não agora no terceiro ano, mas talvez no quarto, no quinto ano, nós vamos, né, aprender um pouquinho mais do predicado. Mas o predicado é aquilo que sobra do sujeito. Tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado. O sujeito, ele é o ser ou aquela coisa a respeito do que se está falando, tá? Tia Georgette, o sujeito tem que ser uma pessoa? Não, pode ser um objeto da caneta, tá? O ser, uma coisa, a caneta é uma coisa, tá? O que se diz sobre esse ser ou coisa é o predicado. Então eu estou falando algo da criança. Que a criança, né, ela fez? Ela abriu a porta. Então, abriu a porta é o predicado. O predicado, na maioria das vezes, contém uma ação, que é o verbo. Quem é o verbo dessa frase? Abriu. E às vezes tem também um complemento que é chamado de objeto. Quem é o objeto? A porta, tá? Os substantivos podem fazer parte tanto do sujeito quanto do objeto, entre outras possibilidades. Aí nós temos o exemplo, tá? O menino furou a bola. Aí eu pergunto, quem furou a bola? O menino. Então, o menino é o sujeito. Tirei o sujeito, sobrou quem? Furou a bola. Furou a bola é predicado. Olha o predicado. Tem o verbo, tem a ação e tem o objeto. Quem é a ação? Furou. Qual foi a ação que o menino praticou? Furou, né? Ele furou. E quem é o objeto? A bola. Nesse caso, o complemento de forma verbal, furou, e o objeto direto, a bola. Bom? Número 2. Sobre sujeito e predicado, nós só temos essa atividade por enquanto, tá? Contorne as ações nas frases e pinte o agente. Então vamos lá.
aquele homem ajudou o cachorro. Qual é a ação praticada por aquele homem? Ele ajudou. Então eu vou contornar o ajudou. Quem é o agente que praticou a ação? Quem é o sujeito que praticou a ação? Aquele homem. A rainha abriu a janela. Qual foi a ação que a rainha praticou? Ela abriu, tá? Então eu vou circular o abriu. Quem é o agente? Quem é o sujeito dessa ação? A rainha. O rato roeu o queijo. Qual foi a ação praticada pelo rato? Ele roeu. Então, roeu é o verbo. E o sujeito? O agente que praticou essa ação? O rato. O rato é o sujeito. Ok? Bom, nós vamos para outra atividade. Palavras terminadas em EZ e EZA. Leia o poema. Declamar. Ao declamar a poesia, a menina com delicadeza demonstrou palidez. Ao falar da princesa, mas com rapidez, ela recuperou toda a sua singeleza. Nós podemos perceber que nesse poema nós temos palavras, né, com EZ e com EZA. Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra? Então vamos lá. O substantivo destacado no texto deriva de um adjetivo. Que adjetivo é esse? Adjetivo são qualidades que nós damos, né? Pode ser para uma pessoa, pode ser para um objeto, pode ser por um animal, pode ser para uma planta. Eu posso dizer que esta caneta é azul. Azul é a qualidade da caneta, é o adjetivo que eu estou dando para essa caneta. Posso dizer que o estojo é lindo, tá? Qual é a qualidade? Qual é o adjetivo desse estojo? Lindo. Mas ele também poderia ser feio, ele poderia ser pequeno, ele poderia ser novo, ele poderia ser velho. Então, tá? Adjetivo é uma qualidade, uma característica que nós damos para um objeto, para um ser, uma planta, por um animal. Então nós temos lá no texto uma palavra destacada, que quer dizer delicadeza, tá? O substantivo delicadeza é um substantivo, mas que ele é derivado de um adjetivo. Qual é o adjetivo? Delicado, tá? O adjetivo é delicado. Tia Georgette é delicada. Delicada é um adjetivo. Tia Georgette poderia ser alta, magra, é um adjetivo, é uma qualidade que eu tenho de ser delicada. Mas delicadeza é um substantivo que veio derivado, que veio a partir da palavra delicadeza, do adjetivo delicada, ok? Olha aí o que a dona Lolita está falando. Em geral, as terminações ESA e ESA são encontradas em substantivos derivados de quem? De adjetivos, como nitidez quer dizer nítido, rapidez quer dizer o quê? Rápido. Avidez quer dizer ávido. Singeleza quer dizer singelo. Fineza quer dizer fino. Clareza quer dizer claro. Então vamos voltar lá. Bom, nítido, rápido, ávido, singelo, fino e claro são adjetivos. Eu posso formar substantivos a partir desses adjetivos. Então eu posso ter nítido, nitidez, rápido, rapidez, ávido, avidez, singelo, singeleza, fino, fineza, claro, clareza. E aí no número 2 vocês vão relacionar
tá? É isso que a tia Georgette acabou de falar. Fineza, fino. Esperteza, esperto. Boniteza, bonito. Então, quer dizer, vocês vão ligar, a primeira coluna é o substantivo e a segunda coluna é o adjetivo. Número 3, vocês vão completar usando uma das duas terminações, tá? Esa, ou então esse. No número 4, vocês irão completar as frases usando a palavra do quadro. Palavras com EZ ou com ESA, ok? Nossa aula termina por aí. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.